Graça e paz! Eu sou o pastor José Henrique e aqui, na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora, estamos estudando a revista Expressão, da editora Cultura Cristã. Tema trimestral: Entre a Fé e o Sofrimento, a Jornada de Jó. Lição 8. Sábios ou iludidos? As condições necessárias para que um homem se torne sábio. Texto básico, Jó 28. Introdução. Onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Esse questionamento do livro de Jó ressoa por meio dos séculos, ecoando a busca incessante da humanidade por significado e compreensão. Essas palavras refletem a inquietação universal sobre a origem e a natureza da verdadeira sabedoria e entendimento. Não se trata apenas de um desejo por conhecimento intelectual, mas de uma busca mais profunda pelo discernimento que orienta a vida e molda as escolhas. A sabedoria verdadeira e o entendimento genuíno não se encontram nos lugares convencionais. O questionamento não é apenas uma pergunta retórica, mas um convite para uma exploração mais profunda dos mistérios da vida e do próprio ser. Certamente, essa é uma das grandes perguntas do leitor de Jó. Tópico 1. Além da capacidade humana de encontrar tesouros. Versículo 1 a 11 de Jó 28. A primeira parte de Jó 28 descreve a habilidade do homem de extrair tesouros da terra, como prata, ouro, ferro, cobre e safira. Como esses recursos são minerados e processados. Para alcançá-los, o homem ele encara muitos desafios, como escuridão, profundezas, dureza das rochas e força das águas. O homem chega a locais remotos, perfura minas profundas, desce neles por meio de cordas, Jó 28:4, fazendo algo que nem os animais conseguem, versículos 7 e 8, e descobre bens escondidos, versículos 9 a 11. A capacidade de mineração ilustra a capacidade humana. Criado à imagem de Deus, o homem pode dominar sobre a terra e descobrir seus tesouros. Essa capacidade pode ser vista na agricultura, na produção e no processamento de alimentos, na construção de objetos e edifícios, na produção artística e literária, etc. Quantas realizações e invenções impressionantes podem ser vistas desde os dias de Jó até os nossos. O homem retira a riqueza do fundo do mar e pode chegar à lua. Apesar de todo o progresso, o homem não consegue encontrar a sabedoria verdadeira por meio de seus próprios esforços. A Bíblia observa que os homens, considerando-se sábios, tornam-se loucos. Romanos 1:22. Sofar já havia afirmado que o Senhor
apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos que tramam se precipita. Jó 5:13. Paulo usou essa fala para mostrar que a sabedoria dos homens é loucura diante de Deus. Tiago descreve a sabedoria humana como terrena, animal e demoníaca. É caracterizada por inveja, amargura e sentimento faccioso. Tiago 3:14 e 15. O avanço científico prometia um futuro de prosperidade e paz, mas a realidade mostra maldades, crimes, conflitos, opressões, guerras, etc. Não importa quão instruída ou bem-sucedida seja uma pessoa ou sociedade, as marcas da loucura, da maldade e do desalento ainda serão evidentes. De fato, ao falar sobre os últimos tempos, Jesus afirmou que, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mateus 24:12. O capítulo 28 de Jó nos alerta para o erro comum de pensar que a notoriedade alcançada por algum feito ou conhecimento intelectual qualifica uma pessoa como sábia. Veja, por exemplo, os especialistas e os influencers tão presentes nas mídias e nas redes sociais. Realizações impressionantes não são sinônimo de sabedoria ou prudência. A sabedoria verdadeira está além da capacidade humana, inacessível apenas por esforço ou conquista. Tópico 2. Mais preciosa que as maiores riquezas. Versículos 13 a 19. A segunda parte do texto mostra que o homem também não pode comprar a sabedoria. Para isso, apresenta as capacidades comerciais e as riquezas que os homens usam para adquirir tudo o que desejam, mas mostra que a sabedoria não tem preço no mercado. O homem não conhece o valor dela, ou seja, não pode estabelecer um preço para ela ou comprá-la. O versículo 14 menciona o comércio marítimo. Nas rotas comerciais nos mares, é possível encontrar todo tipo de mercadoria. No entanto, como diz o verso, o abismo e o mar dizem não possuir a sabedoria para oferecer. O versículo 15 mostra que ela também não pode ser obtida por meio das mesmas ou das mesas de câmbio, na troca por ouro, prata ou outros bens. Uma maneira clássica de mostrar o valor da sabedoria é indicar quanto mais valiosa ela é em relação a todas as riquezas que o homem pode adquirir. Uma lista de coisas preciosíssimas é apresentada aqui: o ouro de Ofir, o ônix e a safira não podem ser usados para dar preço ou valor à sabedoria. Não é possível comprar a sabedoria com ouro ou com o cristal. Não é possível comprar sabedoria com ouro, prata ou cristal. Não se pode
trocá-la pela mais preciosa joia de ouro fino. Ela é tão preciosa que faz esquecer o coral e o cristal. E ter sabedoria é melhor do que muitas pérolas. Por fim, é dito que nem o topázio da Etiópia, nem o ouro puro podem ser usados nessa comparação. Em Provérbios 3, 14 e 15, encontramos uma comparação semelhante, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, melhor a sua renda do que o ouro mais fino, mais preciosa é do que as pérolas, e tudo o que podes comprar não se compara a ela. Jesus usou essa mesma figura ao comparar o reino dos céus a um tesouro escondido ou uma pérola de grande valor que só podem ser adquiridos mediante a venda de tudo que alguém possui. Tudo isso mostra como é impossível encontrar a sabedoria ou possuí-la. Além de nos ensinar sobre a riqueza e o grandioso valor da sabedoria, Jó 28 nos faz perceber quão rara ela é e como é difícil achar alguém que a possui. Os homens mais habilidosos não podem tê-la. Os homens mais ricos não podem comprá-la também. Assim, o primeiro desafio é reconhecer a nossa carência de sabedoria. Ao contrário do que pensam os homens, nós não a possuímos. Ela está muito longe de nós. Como então seria possível alguém se tornar sábio? De que maneira alguém poderia atender à recomendação de Provérbio de buscar a sabedoria e ter proveito nessa empreitada? Essa é a discussão da parte final de Jó 28. Tópico 3. Obtida apenas na revelação de Deus. Versículo 20 até o versículo 28. A sabedoria não é alcançável pela engenhosidade humana, nem pode ser adquirida por qualquer riqueza que os homens possuam. Isso, contudo, não significa que ela não exista ou que seja inacessível. A sabedoria existe e sua fama é reconhecida até mesmo pelo abismo e pela morte. Versículo 22. O homem, por si só, não pode encontrar a sabedoria, mas Deus conhece seu caminho e sabe onde ela se encontra. A última parte do texto destaca o conhecimento superior e mais excelente que o Senhor possui em comparação ao homem. Deus, onipresente e onisciente, possui atributos incomunicáveis. Por causa deles, devemos reconhecer a infinita superioridade do conhecimento divino e de sua capacidade de realização. O Senhor, que criou todas as coisas, conhece os maiores segredos do universo. Ele sabe o peso do vento, a medida das águas, as leis da chuva e o caminho dos relâmpagos no céu. Muitas dessas coisas ainda são desconhecidas para os homens. Podemos, no máximo,
observá-las e sentir seus efeitos, mas Deus as compreende plenamente. Jesus usou o vento para explicar a Nicodemos o significado de nascer de novo. Mesmo sendo um mestre em Israel, Nicodemos não conseguia entender os ensinamentos de Jesus, evidenciando sua falta de sabedoria. O verso 27 revela que Deus, no exercício de seus atributos incomunicáveis, viu a sabedoria, manifestou-a, estabeleceu-a e a esquadrinhou. A sequência de verbos indica que Deus não apenas sabe onde a sabedoria se encontra, mas Ele é a sua fonte e a possui. Provérbios 8:22. O Salmo 104:24 afirma que, com sabedoria, o Senhor fez todas as coisas e que ela foi estabelecida desde a eternidade, antes do início da terra. Provérbios 8:23. O Senhor também é o único que pode ensinar a sabedoria, sendo este um de seus atributos comunicáveis, aqueles que ele escolheu compartilhar com os homens. Tiago ensina que nossa necessidade de sabedoria deve ser suprida ao pedi-la a Deus, que a concede generosamente. Tiago 1:5. Foi assim que Salomão se tornou o homem mais sábio do seu tempo. 1 Reis 3:9. Por mais rara que seja entre os homens, a sabedoria é generosamente oferecida por Deus em sua palavra. O propósito do livro de Provérbios é possibilitar o aprendizado da sabedoria tanto para os simples e jovens, quanto para os sábios e instruídos. Provérbios 1:2-5. Nesse livro, a sabedoria clama nas ruas e oferece a todos os seus preciosos frutos. Mas então, por que tão poucos a possuem? Porque lhes falta o temor do Senhor. Versículo 28. Ao rejeitar Deus e seus caminhos, o homem também rejeita a sabedoria e evidencia seu compromisso com a loucura. Provérbios 1:7. Visto que não existe outra fonte de sabedoria, os homens não a possuem porque não a buscam no relacionamento com Deus. Paulo ensina que Cristo crucificado é o poder e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1:24. Se o Evangelho fosse considerado loucura, ainda assim seria mais sábio do que a sabedoria dos homens. Somente aqueles alcançados pelo Evangelho têm em Jesus a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1:24-25 e 30. Quando os nossos olhos são abertos pelo Espírito de Deus, experimentamos os gloriosos impactos da excelência da lei de Deus, que dá sabedoria aos simples, e também somos movidos a desejar a sabedoria mais do que o ouro refinado. Salmo 19, 7 e 10. Tópico 4. O homem sábio. A rica instrução de Jó 28 nos faz retornar ao tema de nosso estudo,
Jó. A multiplicidade de palavras e discursos no livro de Jó pode gerar confusão e nos fazer esquecer uma informação crucial mencionada logo no início. Jó é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó 1:1. Se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, então Jó é, por definição, um homem sábio. A sabedoria de Jó não se define pela força de seus argumentos ou pela veracidade de sua defesa. Ele é sábio porque mantém um relacionamento com Deus. Jó não apenas fala aos seus amigos, mas também conversa com Deus. Note esse aspecto em seus discursos. Enquanto as palavras dos amigos de Jó são sempre direcionadas a ele, as palavras de Jó alternam entre dirigir-se a seus amigos e a Deus. Os amigos de Jó relacionam seus infortúnios a uma suposta iniquidade de sua parte. Jó, por outro lado, associa tudo o que está acontecendo às ações soberanas de Deus. É diante de Deus que Jó deseja estar, acreditando que se pudesse estar na sua presença, seria restaurado em seu bem-estar. Enquanto os amigos de Jó falam como se possuíssem toda a sabedoria e entendimento, Jó espera encontrar-se com Deus para que sua situação seja esclarecida e seu bem-estar restaurado. O capítulo 28 de Jó reafirma os pontos fundamentais da discussão. O foco não é o sofrimento de Jó, mas sim se seu temor a Deus é sincero. Conclusão: ao buscarmos compreender o ensino do livro de Jó, somos instigados a refletir sobre as condições necessárias para que um homem se torne sábio. O capítulo 28 nos revela que tal condição não é alcançada pela capacidade humana de descobrir riquezas ou realizar feitos extraordinários. A sabedoria também não pode ser adquirida por meio de transações comerciais, nem comprada com riquezas humanas. Ela pertence exclusivamente a Deus, e apenas aqueles que temem ao Senhor poderão receber a sabedoria do alto e se tornar sábios. Entre eles estão Jó e todos aqueles que, por meio do Evangelho, receberam a Cristo como seu Salvador. Aplicação: quais as capacidades ou realizações humanas que frequentemente, de modo equivocado, são confundidas com sabedoria? Quem são os sábios deste século que você costuma ouvir? Seus valores e ações pessoais, familiares, profissionais e eclesiásticos têm sido guiados pelo temor a Deus e pela obediência à sua palavra? Concluímos a leitura da lição 8. Sábios ou iludidos? As condições necessárias para que um homem se torne sábio. Texto básico, Jó 28. Que bom que você chegou até aqui. Deus te abençoe ricamente.
Aproveito esta oportunidade para recomendar que você leia os meus livros. Você é o que você fala e você é o que você planeja. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.